Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu quero falar para vocês do maior erro que nós cometemos em relação à nossa rotina doméstica. É um erro que eu cometi há muitos anos, talvez esse tenha sido o pior, o que mais impactou a minha rotina, de forma que eu não colhesse os resultados que eu gostaria. É um erro que me sobrecarregou muito, me fazia sentir frustrada, culpada, no final do dia, com aquela sensação de que eu não fiz o suficiente, aquele sentimento de que eu sou enrolada, que eu demoro muito para fazer as coisas. Então eu acredito que foi um dos piores erros e talvez foi um dos últimos que eu ressignifiquei, que caiu aquela ficha. E não é nada demais. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, mas muitas vezes a gente não prioriza essa mudança na nossa vida. Talvez porque a gente não saiba ainda estruturar a nossa rotina. Então a gente fica esperando ter tempo para poder ressignificar essa atitude nossa, que é o maior erro que eu vou contar aqui para vocês. Pelo menos para mim foi o maior erro que eu cometi. Que é o que, gente? Não nos priorizar quando a gente vai planejar a nossa rotina. Sabe aquela questão assim de você acordar e nem lavou o rosto e já vai catando as coisas e vai fazendo e tudo que você vai vendo ali, você vai resolvendo, mas você não tem um planejamento? Dentro desse cenário, dificilmente eu vou conseguir me priorizar. Dificilmente. Então, o que eu preciso é planejar minha rotina de forma que as coisas vão funcionar, de forma que eu vou fazer o melhor que eu posso dentro do tempo que eu estabeleci para fazer, e não que eu fique naquela fazeção de coisa me ocupando o tempo todo. Sabe aquelas dicas que eu também já dei aqui no canal de você acordar um pouco mais cedo para fazer algumas atividades da casa antes de você trabalhar, antes de algo que tenha um horário rígido? Então, assim como você pode acordar 15 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo para resolver algumas questões na sua casa, você pode pegar 3 minutos, 4 minutos ou 5 minutos desse tempo e dedicar ele a você. Como? Exercício de respiração, meditação, contemplação, qualquer coisa que seja para você mesmo. E às vezes você fala assim para mim, Ed, eu já faço tal coisa. Então eu vou te perguntar, essa tal coisa tá te resolvendo na rotina doméstica? Deve estar resolvendo em alguma coisa, que senão você tinha parado de fazer. Mas com a rotina, tá resolvendo? Então, às vezes, eu preciso fazer outra coisa. Eu não tô dizendo pra você substituir, tá? A não ser que você acha necessário. Mas, às vezes, eu preciso tentar outra coisa e, desde o começo, fazer essa higiene mental. Mas nesse momento não é para eu pensar no outro, não é para eu pensar nas coisas, é para eu pensar em mim. Isso vai fazer eu começar o meu dia com mais energia, porque eu me dei atenção. Não precisa ser a primeira coisa. Eu tô fazendo depois que a Alice vai para a escola. Em um bloco de tempo da manhã, esse é o autocuidado que eu faço. E eu faço também os exercícios de atividades simples mesmo, sabe? De pular, polichinelo, 5 minutinhos de alongamento, de respiração, relaxamento, e depois eu faço uns 10 de atividade física mais intensa para acelerar o coração. Mas eu precisei colocar isso na minha agenda, porque eu deixava para depois. Eu pensava assim, não, vou limpar a casa, depois eu faço. Aí você não faz. Ou então eu falava assim, não, quando eu tiver tempo eu vou fazer. Aí você nunca tem tempo. Então, se você não colocar lá na sua agenda, você coloca aqui horas que fica melhor para você e faça isso por você. Então, eu coloquei isso na agenda. Eu sei que depois que a Alice vai para a escola, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Cuidar de mim. Bom, e outro autocuidado que eu faço comigo antes é com relação ao café da manhã. Porque escolher o que você vai comer. A primeira alimentação do seu dia, tenta comer o mais natural possível. Tenta consumir o mínimo de açúcar possível. O que eu quero mesmo falar aqui para vocês é que o meu maior erro na minha rotina, e que isso impactou muito a minha vida, eu fazia as atividades, mas eu cansava demais, eu fazia as atividades, mas eu não tinha tempo para mim, é porque eu não me coloquei como prioridade. Ed, como que eu vou fazer isso? Igual eu te falei, lá no seu cronograma, no seu checklist, te coloca lá também. Não coloca só a casa não, coloca você, coloca a sua família. O meu cronograma, eu chamo ele de rotina produtiva amorosa, porque ele foi feito
pensando em mim e pensando na minha família. E outra coisa que eu ressignifiquei, que foi muito importante para estruturar a minha rotina, é que o tempo, ele deixou de ser meu inimigo. Eu ficava assim, nossa, já são 6 horas, eu não fiz. Nossa, eu já tinha feito um monte de coisa, mas sempre com aquela sensação de que eu não tinha feito o suficiente, porque a nossa lista é gigantesca, né? E eu comecei a ver o tempo como vida. Ontem eu tirei um tempo para assistir filme com o Felipe. Só eu e ele. É o momento meu e dele. Aqueles 50 minutos que eu fiquei ali ao lado do meu filho, foi 50 minutos de vida investido naquele momento. Vale a pena investir 50 minutos da sua vida para ficar com o seu filho? Assistir uma série com ele? O que você acha? Agora eu vou te fazer a mesma pergunta. Vale a pena você ficar 50 minutos da sua vida assistindo programas que só mostram violência, ou 50 minutos da sua vida consumindo conteúdos nas redes sociais que não te leva a lugar nenhum, que não te ensina nada, que não te convida a nada? É você que vai responder. Então, quando a gente muda a palavra tempo para vida, a água bate no joelho. E a gente começa a entender aquela pergunta: o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou gastando a minha vida só limpando casa? Porque quando eu falo para vocês de dica, estratégia, cronograma, minha ideia é que vocês gastem o mínimo de tempo possível cuidando da casa. É por isso que a gente organiza, é por isso que a gente cria um sistema de organização, é por isso que a gente ressignifica hábitos de organização. É para que a gente não fique só limpando a casa. E aí, com esse tempo que ele apareceu, eu pude aperfeiçoar ainda mais a minha rotina, transformando a minha rotina em uma rotina produtiva e amorosa, em que eu e a minha família estamos como prioridade. Está lá no meu cronograma de rotina produtiva, juntamente com o meu trabalho, juntamente com as minhas tarefas domésticas, incluindo todo mundo.